Olá, Lucas Andrade novamente falando, fundador do investidorinteligente.com, e hoje eu quero falar para vocês uma forma muito prática e muito simples para vocês utilizarem quando forem escolherem ações para investir. E esse método, que é o método mais conhecido como análise via múltiplos, ele é muito prático e eu quero, através de uma história, hoje contar para vocês como vocês podem utilizar essa ferramenta tão legal para fazer a análise de vocês. Então, eu queria que vocês se colocassem na seguinte situação. Imaginem que vocês tenham trabalhado durante 20 anos e tenham juntado um capital, digamos R$1 milhão, para investir em um negócio que vocês querem ter, um negócio próprio de vocês. E vocês acreditem, por alguma razão, que na cidade de vocês não existam boas padarias. E vocês querem comprar uma padaria, porque vocês acreditam que construir uma é muito complicado, daria muito mais trabalho e o custo seria muito maior. Então vocês decidem começar a estudar o mercado e a comprar uma padaria para vocês tocarem e ganharem a vida aí, tocando essa padaria como uma geradora de renda para vocês. Então vocês pegam e começam a fazer uma análise do mercado e vão lá nas 3 padarias que vocês escolheram, e são 3 padarias em lugares muito bons, com tráfego e uma clientela que já frequenta o local, e perguntam: dono da padaria A, por quanto você venderia a sua padaria? E ele responde para você: eu venderia a minha padaria, ela não está à venda, mas eu acho que ela teria um valor de R$800 mil. Então, o padaria A tem um valor de R$800 mil, né? Esse é o preço de mercado que o vendedor da padaria, que o dono dela, aceitaria vendê-la, né? O valor pelo qual ele venderia. O dono da padaria B responde para você: olha, eu acho que a minha padaria ela valeria algo como mais ou menos R$1.800.000. Você diz: caramba, que caro, o da padaria A vende por 800, bem mais barato. E o dono da padaria C fala: olha, minha padaria é com certeza a melhor da cidade, eu só vendo ela por R$3 milhões. Então, ele atribuiu o valor a ela de R$3 milhões, certo? E eu estou aqui, né, reduzindo as casas decimais, estou colocando 1 e 800, para vocês ficarem aí com uma imagem melhor no quadro, para não ficar os números, né, não ficarem tão grandes. Então, o que você faz? Poxa, você compra a padaria A porque ela vale menos? Eu acho que não é uma boa ideia. Então, por que a gente talvez não compare essas mesmas empresas, essas mesmas padarias, através de um valor comum, né, de algo em comum que elas tenham? E você pensa, uma padaria, o que ela faz? Ela produz pão. Se você olhar a quantidade de pães que essas padarias produzem e vendem, você não poderia ter uma mesma base de mensuração para compará-las corretamente? Talvez seja uma boa ideia. Então, a pessoa vai lá, você vai lá e pergunta para o dono: Ciclano, quantos pães você produz por ano? Ele diz: vendo por ano 200 mil pães. Ok, 200 mil pães, muito bem. E você, da padaria B, quanto você vende? Ah, eu vendo 300 mil pães por ano. Ótimo. E o da padaria C, ela produz e vende 150 mil pães por ano. Excelente. Então, o que você pode ver? Você pode ver que aqui são pães. Você pode ver que a padaria A, o dono dela pede por ela um valor que equivale a 4 vezes o número de pães que ela produz, né? 800 dividido por 200 dá 4, que é o múltiplo pelo qual ela está sendo ofertada, né, para ser comprada. Por quê? Porque ela tem um preço de R$800 mil e ela produz 200 mil pães por ano. E eu esqueci de me falar aqui, mas vamos assumir para esse exercício que todas as 3 padarias elas têm o mesmo preço por pão em comum, né? Então você pode ler esses números de pães como se fossem a receita mesmo da venda desses pães, né? Se, por exemplo, as 3 têm um valor por pão de R$1, né? Hipoteticamente, eu sei que não é esse o valor de mercado de um pão, né? Apesar de que nós estamos no Brasil muito inflacionado. Mas, se R$1 por pão e são 200 mil pães, ela teria 200 mil reais de faturamento, né, provenientes da venda de pão por ano. Então, a empresa A, ela é vendida a 4 vezes a sua receita de pães. A empresa B, ela é vendida a
se não me falha a memória, que se não fizer as contas, 6 vezes, né, se eu não fizer errado, 6 vezes o valor, né, de pães que ela produz e vende. E a empresa C, a padaria C, ela é ofertada a um valor de 20 vezes a quantidade de pães que ela produz, né? Então, agora você fala, já sei, a padaria número 1, a padaria A, seria a melhor padaria para eu comprar, porque ela é a mais barata em relação à quantidade de pães. Pense bem, você acha que isso seria correto? Então eu quero te dar mais um dado. E se eu falasse para você que, além desses múltiplos que essas empresas têm, né, e que é proveniente do número de pães que ela produz, e se eu dissesse que, olhando os custos de produção dos pães de cada uma delas, esses custos fossem diferentes de tal forma que a empresa A ela tenha uma margem de produção, né, de rentabilidade da produção de pães, a margem dela é de 10%, a empresa B tem uma margem de 20% e a empresa C uma margem de 40%. Agora ficou mais interessante, com certeza. Se você olhar, você vai começar a pensar que, poxa, de 4 para 6 não tem uma diferença tão grande. É 50% a mais, né? 2 vezes mais. Mas a rentabilidade entre essas duas empresas, entre a A e a B, aumentou 10%. Ela dobrou o nível de rentabilidade. Enquanto que o múltiplo, o preço que você paga em relação ao total de pães que ela produz e vende, aumentou, mas numa escala inferior. Ele aumentou 50%. Enquanto que a rentabilidade de uma para outra ela é de mais de 100%, porque ela é o dobro, né? Então você fala, poxa, a empresa B parece mais vantajosa que a A, porque dado esse preço pelo qual o dono dela aceita vendê-la, que é de 6 vezes em relação ao seu número de pães produzidos, para esse preço ela tem uma rentabilidade que é o dobro da rentabilidade da companhia, da empresa, da padaria A. Então, eliminamos a padaria A, porque a B, relativamente, né, aos seus índices de rentabilidade e ao preço ofertado, ela é mais vantajosa. Agora, se a gente olha para a padaria C, nós veremos que a rentabilidade dela também é o dobro da padaria B, 40%. Só que ela já está sendo, né, ofertada, a melhor oferta que o vendedor dela tem, o dono da padaria C tem, é de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais em relação ao que ela produz de pães, significa que ela vale 20 vezes o seu valor, o seu número de pães. Só que 20 vezes é o equivalente a mais de 3 vezes esse valor, né, esse preço da padaria B, que ele está sendo vendido em relação ao seu número de pães, a esse múltiplo. Então, isso aqui, 20, né, em relação a 6, dá mais de 3 vezes aqui. 3 vezes 6, 18. Dá 3 vezes e meia aí de diferença, se não errei a conta. E ao passo que aqui você tem, né, um valor que é o dobro, 100% maior, né? Então, esse negócio não parece tão vantajoso. A padaria C, ela tem uma rentabilidade boa, mas ela já está sendo negociada a um múltiplo, né? Ela tem um valor referente à quantidade de pães que ela produz muito caro já. Então, a padaria C também seria fora do mapa. E a melhor opção nesse caso seria a padaria B. Bom, acho que agora ficou mais claro para entender qual que é a finalidade do múltiplo, né? E como que eles podem nos ajudar em decisões de investimento. No mercado de ações é exatamente a mesma coisa. Você só precisa de um mesmo valor, uma mesma base de comparação, um elemento igual de comparação entre as diferentes empresas. Você não pode comparar, por exemplo, banana com maçã. Você tem que comparar as coisas em um mesmo lastro, em uma mesma coisa, um mesmo elemento. Então, no mercado de ações é muito comum, por exemplo, você ter um índice que nós chamamos de índice preço-lucro. O que esse índice nos indica? Ele nos indica o quanto você está pagando, né? Quanto que é o preço daquela ação no mercado para cada real de lucro que aquela empresa gera. Por exemplo, se a empresa ela gera, né, digamos, um lucro líquido de
R$ 1 por ação e o preço de ação dela no mercado é de 10, né? Nós temos uma razão aqui que é de 10 vezes. Nós falamos que o preço-lucro da ação equivale a 10 vezes. O que isso significa? Significa que você está pagando 10 vezes o preço dela de mercado, 10 vezes o lucro líquido que aquela empresa gera anualmente. Isso significa que você paga 10 para cada lucro que ela gera. Agora, se você pegasse uma outra empresa, por exemplo, com 5, ela seria uma empresa 5 vezes preço-lucro, ela seria uma empresa mais barata. Mas você sempre tem que olhar as empresas dentro de uma ótica relativa, porque pensa o seguinte, você prefere ter uma empresa que ela tem uma rentabilidade muito boa e ela tem, digamos, uma margem, uma diferença entre a sua receita e os seus custos, as suas despesas de 20%, uma rentabilidade de 20% muito boa, ou uma rentabilidade de uma empresa de 5%. Quanto maior a rentabilidade de uma empresa, maior vai ser o seu preço-lucro, porque mais o mercado paga por aquela empresa. Em geral, essa é uma relação válida. Outra relação válida é que uma empresa com menor risco do seu negócio também, em geral, terá um preço-lucro maior. Uma empresa, por outro lado também, que tem um forte crescimento, que está numa fase de crescimento, por exemplo, se você pegar uma empresa de tecnologia, uma empresa como a Apple ou como o Facebook, ele tem um crescimento muito grande, muito alto, porque é uma empresa iniciante e o valor de mercado dela vai ser reconhecidamente maior, porque o mercado ele enxerga aquele crescimento como maiores lucros no futuro. Então, o múltiplo ele precisa ser comparado com uma outra coisa. E, em geral, é muito interessante que você compare essa outra coisa como rentabilidade das empresas. Existe uma coisa chamada ROIC, que é Return Over Invested Capital, e se você compara, por exemplo, o Return Over Invested Capital de uma ação e, ao mesmo tempo, analisa o seu preço, você vai ter o melhor dos mundos. Por quê? Porque empresas que têm um retorno alto, elas tendem a continuar tendo uma competitividade boa, uma vantagem competitiva boa. Imagine, por exemplo, voltando para o caso da padaria, que em vez de gastar 1 milhão em uma padaria, né, que você gasta, né, nos seus gastos de construção para abrir a padaria, para comprar os primeiros insumos para produzir os produtos, para pagar a primeira folha de funcionários, você gastaria 1 milhão. Esses 1 milhão, você poderia talvez abrir uma franquia de uma outra lanchonete, talvez uma lanchonete como Subway. E para o capital investido do Subway, você teria naquele ano, digamos, um retorno talvez maior de, digamos, 200 mil reais. 200 mil reais de 1 milhão seria um retorno, um ROIC de 20%. Por outro lado, se você continuasse com a sua padaria, talvez você tivesse um ROIC que seria não de 20%, mas um ROIC de 10%. Seria uma margem de retorno anual de tudo que você obteve de retorno sobre o que você investiu para construir a padaria, né, equivaleria a 10%. O que você prefere? Ter um negócio que está rendendo 10% ao ano para você ou um negócio que rende 20%? Se você rende 20%, você tem mais dinheiro disponibilizado para você, inclusive para você reinvestir no teu negócio e para você fazer com que ele cresça ainda mais. Então, companhias que têm um retorno melhor, né, um retorno maior, são mais bem vistas pelo mercado. E se você consegue olhar um índice, por exemplo, de rentabilidade e comparar um índice, né, de preço em relação ao lucro, ou que seja, um valor da empresa em relação ao fluxo de caixa dela, você vai estar apto a enxergar distorções que acontecem no mercado entre esses dois parâmetros. Às vezes a empresa ela tem um nível de rentabilidade bom e por alguma questão circunstancial do mercado financeiro, aquela ação acabou se depreciando. Quando o preço dela cai, o valor do múltiplo cai. O valuation, que a gente diz que é o valor da ação, da empresa, ela acaba caindo. Então, essa é uma forma prática para você analisar o mercado de ação. Se você só precisa ter acesso às informações corretas, que são todas públicas, e você acha essas informações. E essa é uma forma de você identificar, passar um radar e achar empresas que estão a um preço barato e que ao mesmo tempo tem um negócio interessante. Pode ser o primeiro cartão para você enxergar aquela oportunidade de investimento na bolsa. Fica a dica, até a próxima.